E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E essa conversa de hoje versará sobre as receitas. Inclusive, eu quero deixar uma dica para vocês, vou mostrar como é que eu lido com as receitas, para que vocês possam também, de repente, ter aí um incentivo para percorrer um caminho semelhante também, né? Porque as receitas, na verdade, elas chegam como um caminho que a gente vai seguir para um resultado final, né? Alguém que já percorreu esse caminho, esperamos que tenha acontecido isso, né? Alguém que já percorreu esse caminho vai dizer, né, como que a gente faz para chegar naquele resultado final. Tá? E hoje em dia, assim, achar receita na internet é a coisa mais fácil do mundo, né? Basta você em qualquer site de busca colocar as palavras-chave ali e vai surgir um monte. E por outro lado, esse é um problema também, né? Da mesma maneira que é muito fácil a gente achar receita, de tão fácil que está e de tantas receitas que existem, a gente acaba meio que ficando em dúvida de qual utilizar até, né? Então, esse passa a ser um problema e eu quero deixar uma dica para vocês contornarem esse problema, pelo menos minimizar a possibilidade de erro. É claro que se você segue já alguém que trabalha com receita e tal, tem feito bastante variações, né, inclusive com queijo vegetal e tal, ótimo. Só que eu acho que o maior problema é que hoje em dia, pelo menos até agora, não tem alguém, eu acho, né, dedicado exclusivamente sobre queijos vegetais que fica publicando receita na internet. Eu acho que o que mais tem é gente que publica receitas dos mais diversos tipos, dentre elas uma ou outra de queijo vegetal, né? Ou seja, isso daí acaba estando diluído um pouco. E se você encontra isso e segue alguma pessoa dessa, já acabou por testar algumas receitas de outras preparações que essa pessoa faz e tal, acaba tendo um aporte ou pelo menos uma possibilidade de erro um pouco menor, uma vez que você já tem uma certa confiança nessa pessoa. Mas o contrário, é muito difícil de antemão a gente saber qual receita que vai dar certo, qual receita que vai dar errado. Não sabemos isso daí. E o ponto é você se martirizar quando a receita dá errado. Dá errado, né? Se você faz uma preparação, deu errado, e aí, a culpa é de quem? Não sabemos, pode ser tanto sua quanto da receita, né, quanto da pessoa que escreveu, de repente. Então, não é só, essa pessoa não sabe fazer receita, ou a receita dele não dá certo, dela não dá certo e tal. Às vezes pode ser você, tá? E às vezes pode ser nenhum dos dois, porque a própria diferença que existe entre as condições daquela pessoa que escreveu a receita e a preparou e teve o resultado final e achou que aquela receita está ótima, e as suas condições na sua cozinha, pode ser que isso daí seja um problema. Tá? Em qual medida que isso pode ser um problema? E digo já, na medida em que os ingredientes eles podem ter marcas diferentes, e essas marcas diferentes podem trazer problemas, né, ou diferenças que no fim das contas uma colher de sopa pode ser uma grande diferença no final. Tá? Você pode ter algumas marcas que tem um produto que é um pouquinho mais concentrado, e daí se você usar a mesma quantidade daquela marca que a pessoa usou, que é menos concentrado, pode ficar muito forte na sua preparação, né? E além de concentração, pode ser também em relação à potência, até princípio ativo, enfim. Você tem algumas situações que podem trazer diferenças e na hora que você vai executar a receita e vai ter o produto final, ela não te agrade, né? Seja por conta de marcas diferentes aí, e já vou falar como que isso pode ser resolvido, seja porque o seu paladar é diferente do paladar daquela pessoa que fez a receita. Então olha só quantas pequenas coisas a gente tem para pensar e para levar em consideração, né, que nos traz pelo menos a ideia de que a receita ela não deve ser algo cristalizado, algo que deve ser perseguido, e a hora que você alcançar
aquela receita ela vai ser a receita perfeita e tal. Primeiro, não existe receita perfeita. Tá? Então já tira isso da cabeça. Esse é o primeiro mito que a gente deve quebrar. Não existe receita perfeita. Toda e qualquer receita, ela está suscetível a sofrer algumas adequações, tá? Ou seja, adequações em relação ao seu equipamento, em relação à sua cozinha, ao tempo que você tem, né, aos instrumentos que você tem para trabalhar aquilo. Às vezes a receita exige um tipo de recipiente que você não tem. E aí, o que vai acontecer? Você não vai fazer essa receita ou vai tentar adaptar isso, né, a outra condição, e às vezes essa adaptação exige que entre menos líquido, ou pelo seu equipamento precisa colocar um pouco mais de líquido. Né? Percebam que tem pequenezas que sim fazem uma diferença no final e que de repente a culpa não é sua. E a culpa também não é da receita, a culpa é desse meio do caminho aí, entre a receita pensada e executada na casa, na cozinha de quem idealizou e na sua cozinha. Nesse meio do caminho pode ter um telefone sem fio aí, né, que vai trazer um problema. Mas é possível a gente minimizar esses erros aí, e esse é o grande objetivo de eu estar aqui falando sobre as receitas. Tá? Um outro erro, ou nem sei se antes foi erro, mas um ponto de atenção, vamos dizer assim, que a gente precisa ter é em relação à nossa expectativa. Porque às vezes, principalmente para quem está começando, tá, a fazer queijo vegetal e tal, e está começando a perceber o que está acontecendo, a perceber o universo dos queijos vegetais e tal, e fala, não, eu quero fazer um tipo cheddar. Maravilha. Aí você vai buscar uma receita tipo cheddar. Só que a hora que você está pensando um queijo tipo cheddar, você está pensando naquele tipo cheddar que você já comeu num passado, que pode estar mais distante, pode estar mais próximo, né? Enfim. E isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque o resultado final não vai ficar igual o cheddar que você está pensando. Tá? Ah, mas e se for então uma mussarela? Não vai ficar igual a mussarela que você está pensando. Porque assim, a gente tem uma nomenclatura que acaba emprestando dos queijos tradicionais. Né? Mas isso assim, é por um certo efeito didático também, da gente se referir a alguma coisa rapidamente que uma outra pessoa vai entender também. Né? Então você está falando, uma mussarela vegetal. A outra pessoa já tem mais ou menos na cabeça assim, qual é a ocasião que vai utilizar, por que você vai querer uma mussarela vegetal e tal, enfim. Mas, num segundo ponto dessa conversa, ainda mantendo essa nomenclatura de mussarela vegetal, pode ser que surja um problema, e o problema é a expectativa que a gente vai criar, ou pelo menos idealizar essa mussarela como é aquela que está na nossa mente de um passado que a gente consumiu, ou de uma foto que a gente viu, ou enfim. Então, um outro mito aí que precisa cair. Essa versão vegetal não vai ficar igual à versão tradicional. Tá? Esqueça, tira essa palavra igual do seu vocabulário. Não vai. Se alguém falar para você que vai ficar, olha, queira ver antes de comprar essa ideia, porque eu acho igual, eu acho impossível, tá? Porque é questão de característica, gente. Olha só, o queijo tradicional, ele tem caseína e o vegetal não tem. Só aí já resolve o assunto, tá? Porque a caseína, ela é uma proteína de suma importância para as qualidades físicas até que um queijo tradicional vai ter. Enquanto a gente não tenha uma proteína dessa qualidade, tá? Tem a legumina, tudo bem que tem, mas as características elas não são iguais, elas são parecidas, tá? Inclusive, mas tem uma empresa aí, a Climax Foods, que já fez uma caseína. Então, fez, mas está longe, não temos acesso a isso, a coisa ainda está em desenvolvimento, até
né, a gente poder pôr as mãos nessa caseína vegetal, entre aspas, tem chão ainda. Então, nesse recorte, tá, que a gente está vivendo, não vai ser igual. Tira isso da cabeça. Então, o que a gente pode esperar? Podemos esperar aproximações. Tá? Aproximações que a gente pode esperar, e algumas aproximações, elas são bem próximas mesmo. São, ou seja, realmente aproximações. E outras já deixam um pouco a desejar. Tá? E isso eu estou falando em vista de alguns elementos que podem ser compatíveis em relação a queijo vegetal e queijo tradicional, a saber, textura, estrutura, sabor, aroma. Tá? Esses elementos sensoriais que é possível da gente medir, né, eles são passíveis de métricas sensoriais, né? A gente falar, isso aqui está parecido ou não está parecido, essa textura aqui parece muito mais borracha do que queijo, tá? Enfim, tem como, né, a gente colocar nesses termos aí também. Então, existem grupos de queijos vegetais que se aproximam mais de queijo tradicional e grupos de queijos vegetais que não se aproximam tão bem assim. E esses dois grandes grupos eu já vou tratar em relação às receitas, tá? Eu vou falar, porque uma vez que a gente entende esses dois grandes grupos, o que está por trás deles, as receitas, elas também vão ter características tais que é possível a gente manter esse agrupamento. Tá? Não é só então, receita de queijo vegetal, e aí isso separa. Não, queijos vegetais, né, grupos diferentes de queijos vegetais, a gente vai ter receitas diferentes também. Agora, só uma atenção que as receitas, então, normalmente elas nos trazem os ingredientes e as suas quantidades a serem feitas, a serem utilizadas, tá? E isso pode ser tanto em volume, normalmente colocado por colher de sopa, colher de chá, xícara, tal, e também a gente pode ver isso daí em relação a peso. Tá? Então os ingredientes eles vêm nessa forma aí. E depois tem um modo de preparo. Agora, a gente pode ter receitas e receitas, né? Podemos ter receitas que elas são bem mais enxutas e trazem só isso daí, pronto, acabou. E receitas que já são um pouco mais elaboradas, que elas vão falar um pouco mais de ingredientes, né? Eu acho que você até já deve ter visto isso na internet, que é um modelo até de disponibilizar receita, que logo que você entra na página, aparece dois botõezinhos assim, né? Um é imprimir receita e outro é pular para receita. Porque se você não apertar aquilo e começar a descer a página, é toda uma história que está acontecendo ali, né? Falando um pouco da receita, falando um pouco dos ingredientes, e assim, se você está com pressa e já sabe mais ou menos o que você quer, já pula para a receita. Mas, do contrário, eu acho interessante ler isso, porque sempre a gente vai aprender alguma coisa, em relação aos ingredientes principalmente, porque ali, normalmente, a pessoa ela descreve o que pode substituir algum ingrediente que talvez seja um pouco mais difícil de encontrar. Tem algumas questões ali, ou algum passo no modo de preparo da receita que você precisa ter uma atenção um pouco maior. Então ela vai falar, nesse ponto aqui tem uma técnica que está sendo desenvolvida, que você precisa prestar atenção nessa variável aqui ou nessa outra. Em relação, se você está usando fogo, por exemplo, isso daqui precisa ser feito em fogo baixo, não vá querer aumentar o fogo ou acelerar o processo, porque pode trazer um problema no resultado final e tal, enfim, elas trazem isso. E tem ainda um outro grupo, né, que é um desdobramento desse, ou esse é um desdobramento do que eu vou falar agora, que são as receitas que estão em livros. Eles trazem uma descrição um pouco maior, tá? Os livros, eles vão trazer as receitas, de um modo geral, mas antes disso, eles trazem também algumas explicações um pouco mais gerais, tá? E é nesse momento que a gente começa a compreender algo a mais desse universo dos queijos vegetais. Porque é nesse momento que o autor ou a autora,
eles vão explorar um pouco mais sobre os ingredientes de modo geral, ou pelo menos os ingredientes mais utilizados, ou que eles estão utilizando naquele livro. Falar um pouco mais de equipamento, qual que é o melhor para usar, qual que não é, das principais técnicas que eles estão utilizando e tal. Então os livros eles trazem esse benefício para a gente. Só que, é claro, leva muito mais tempo você consumir um livro desse, ou pelo menos essas páginas iniciais, do que ir para a internet e pegar, imprimir uma receita ou só anotar e fazer, né? Então tem essa situação aí. Ou seja, ou você está querendo estudar a coisa de fato, como deve ser feita, ou está querendo só fazer qualquer coisa ali para ver, né, para testar, ver se dá certo. E ó, tem uma coisa muito importante quando você começa a fazer os queijos vegetais, porque existe uma curva de aprendizado, tá? E o que você vai fazer, se você tá fazendo isso para ver se dá certo, pode ser que você desista logo, porque as primeiras vezes talvez não dê certo. Agora, eu acho que se você muda o pensamento e vai fazer até dar certo, aí é outra conversa, tá? Porque é essa conversa que eu estou querendo trazer aqui, que envolve esse processo de você compreender que uma receita ela tem as suas falhas, ou que tem esse hiato entre o que está escrito e o que você vai fazer na cozinha, e é possível você colocar uma ponte aí e chegar nessa receita, tá? Que isso aí exige um pouco de trabalho, exige um pouco de tempo, né? Mas o que não exige isso na nossa vida? Conforme a gente vai avançando no tempo, né, algumas coisas vão evoluindo e tal, aí a gente começa a se acomodar um pouco mais e querer as coisas, né, muito mais rápido. Tem que fazer, tem que ficar pronto logo, tem que... Calma, tá? Calma. O próprio fazer do queijo vegetal, principalmente estamos falando de queijo vegetal fermentado, é um momento de interação com o alimento, de você revisitar ele diariamente, ver como ele está evoluindo. É um outro pega. Tá? É maravilhoso. Você entende isso e se propõe até a fazer isso daí. Para a pessoa que é mais ansiosa, por exemplo, eu tenho certeza que isso daí coloca a pessoa num outro estágio. Tá? Porque a pessoa que é ansiosa, ela fala, não, porque eu sou ansiosa, eu não vou conseguir deixar a coisa curar por 20 dias, pelo amor de Deus, 20 dias e tal, não sei o quê. Mas já tentou? Já tentou fazer isso? Se já tentou, qual foi a técnica que você utilizou? Porque se você reconhece que você é uma pessoa ansiosa, isso quer dizer que tem alguma condição que precisa ser feita para contornar esse problema aí. Problema entre aspas, não sei se você encara isso como um problema ou não, mas essa condição, né? Você precisa trabalhar de uma forma diferente. Então, se pessoas que não são ansiosas estão deixando 20 dias um queijo curar daquela forma, só deixar e pronto, e você tem essa situação da ansiedade da mesma forma que uma pessoa não tem, é que não vai acontecer, né? Ou seja, a gente precisa ter uma outra abordagem para isso. As pessoas são diversas, então nem sempre o que serve para mim vai servir para você que tem uma ansiedade um pouco maior que a minha. Portanto, quando eu for te ensinar a curar um queijo vegetal, sabendo dessa peculiaridade sua de ter uma questão um pouco mais ansiosa e tal, eu vou propor um olhar diferente. E eu acho que vai dar certo, se você se propuser também em desenvolver esse passo a passo, né? Então tem essa questão aí, tá? Agora, passado isso, né, a questão do ingrediente, do passo a passo e tal, não sei o quê, quando a gente fala então desses dois grandes grupos de queijo vegetal, como eu estava falando antes, né, tem os queijos vegetais não fermentados e os queijos vegetais fermentados. Tem agora aqui algo que é um pouco mais contraintuitivo que eu vou dizer, mas acreditem, é mais ou menos isso que eu vou dizer. Porque muita gente começa a fazer queijo vegetal não fermentado, tá? Porque acha que é mais fácil, quando na verdade não é mais fácil.
os queijos vegetais mais fáceis de serem feitos e ter um resultado legal no final, bom, são os queijos vegetais fermentados. Olha só. E sabe por quê? Eu vou dizer. Se você já viu esses dois grupos, né, sabe do que eu estou falando já, e já leu receita de queijo vegetal fermentado e queijo vegetal não fermentado, uma coisa você já percebeu, que a quantidade de ingredientes utilizados para queijos vegetais fermentados é bem menor do que a quantidade de ingredientes utilizados para queijos vegetais não fermentados. E esse é o ponto que faz com que as receitas de queijo vegetal não fermentado elas sejam mais difíceis de serem executadas, tá? Justamente pela quantidade de ingrediente. É isso. Por quê? Porque você atingir um resultado final prazeroso, equilibrado entre aquele monte de ingrediente que está sendo colocado é muito mais difícil do que algo mais simples, tá? Esse é o grande ponto. Então, se você vai fazer um queijo vegetal fermentado, o que vai acontecer? Você vai usar um ingrediente de base ali, seja semente, seja oleaginosa, leguminosa e tal, enfim. Você vai colocar, dependendo do que for usar, algum aporte de gordura, tá? Algum óleo, alguma coisa assim. Vai colocar sal, obviamente, e vai colocar um Rejuvelac, enfim, uma fonte de micro-organismo, tá? Você coloca ali. Maravilha. Uma vez que está ali, como que o sabor vai ser desenvolvido se eu não coloquei nada? Eu só coloquei sal e tem o ingrediente principal ali, tem o Rejuvelac. Tá? Justamente quem está no seu Rejuvelac é que vai fazer esse sabor aparecer. Tá? Esse aqui é o grande lance da fermentação. Os sabores eles são desenvolvidos ao longo da fermentação. Então, você terceiriza esse ponto da saborização para os micro-organismos. E quem são esses micro-organismos? São bactérias láticas. Ou seja, é o mesmo grupo de micro-organismo que está lá no queijo tradicional fazendo um queijo tradicional acontecer. Ou seja, o sabor vai ficar bem próximo. É diferente de um queijo vegetal não fermentado, que a hora que você vai fazer ele ali, vamos supor, está entrando, coloca uma xícara de leite vegetal, 1/3 de xícara de óleo de coco, 2 colheres de sopa de... Estou inventando, tá? 2 colheres de sopa de capa carragena, aí você vai colocar 1 colher de sopa de amido de milho e 2 colheres de... Aí, beleza, né? Agora entra a parte da saborização. 2 colheres de sopa de levedura nutricional, meia colher de chá de alho em pó, 1 colher de chá de cebola em pó, meia colher de chá ou 1/4 de colher de chá de mostarda em pó, 1 colher de chá de sal e pronto. Como que esses sabores eles vão chegar perto do que é um queijo tradicional? É bem difícil disso acontecer, tá? Bem difícil mesmo. Mas isso não quer dizer, então nunca mais vou fazer um queijo vegetal não fermentado. Não é isso, não é isso. O que eu estou falando é que em termos de sabor, para chegar perto ali é bem mais complicado, para você ter um equilíbrio entre esses sabores é bem mais complicado. Tá? Esse é que é o meu ponto aqui. Então, feito, né, dito tudo isso, como que a gente vai trabalhar com uma receita? Como que você, então, pode trabalhar com uma receita levando em consideração tudo que eu falei até agora, né? Levando em consideração esse ato que tem entre quem fez e a sua cozinha, em relação aos ingredientes, em relação à dificuldade de encontrar um equilíbrio de sabor, porque sim, é bem mais difícil, né? Então, eu, pelo menos, não vejo tanta saída assim que não praticando, né? É através da prática que a gente vai pegar isso. Mas o interessante nesse nosso percurso, nessa nossa prática, é a gente fazer disso um estudo. É você fazer das receitas um estudo. Então volta lá no começo do vídeo. Né? O que eu falei? Falei, tem muita receita sobre um mesmo tipo aí na internet, né? E qual que eu vou achar que é a melhor e tal?
sei, pega 3 tipos, no mínimo, diferentes, 3 receitas diferentes, abre lá no seu navegador 3 receitas diferentes e começa a comparar elas. Vê quais são os principais ingredientes que estão surgindo, qual ingrediente que só uma tem e as outras não. Se você abrir 4 receitas vai ser melhor, se você abrir 5 receitas vai ser melhor. Para você tirar uma média disso e de repente até você consegue montar, né, meio que qual é a resultante da somatória dessas 5 receitas aí. Você consegue tirar e fazer, bom, então eu vou fazer essa daqui. Não é nenhuma das 5, mas é uma que eu me inspirei fazendo um estudo dessas 5. É uma possibilidade. Ou se não, você vê, compara entre as 5 e meio que na intuição vai falar, essa daqui eu acho que vai dar mais certo, vou reproduzir ela. Tá? Aí, segundo passo. A hora que você vai reproduzir essa receita, faça ela tal e qual está colocado. Tá? Para que você tenha depois parâmetro para comparação, para julgar, para ver se você gostou ou não. Porque não adianta você começa a fazer a receita, 2 colheres de sopa tal, você põe uma, vou pôr 1,5, vai. Depois pega uma outra, chega uma hora que você não sabe mais a quantidade das coisas que você colocou. E daí, na hora de você experimentar, se aquilo lá não está do seu agrado, você não sabe mais ou menos o que aconteceu, onde foi o erro, ou o que eu poderia fazer diferente numa próxima versão que eu vá executar. E esse é o grande lance, você executar a mesma receita umas 2, 3 vezes, 4 vezes, né? Mas sempre trazendo pequenas alterações. Então, olha só um exemplo aqui para vocês, né? Isso aqui é um livro que é interessante, né, também, é um livro legal. Tá? E eu peguei uma receita para fazer, essa daqui, ó. Tá? Olha só o que está acontecendo nessa receita. A receita está descrita aqui, né? Tem uma introdução de atenção aqui, aqui tem os ingredientes, aqui tem o modo de fazer, e olha só o que aconteceu aqui. Tá? Tudo aqui, aqui também, aqui em cima. Sou eu que estou escrevendo aqui com lápis. Essa receita aqui, eu fiz ela pelo menos umas 3 vezes já, tá? E a primeira eu fiz tal e qual, experimentei, não gostei, alguma coisa aconteceu. E aí o que eu vou fazer? Bom, isso aqui tá faltando sal. Quanto de sal que foi? Vamos supor, foi meia colher de chá de sal. Na próxima eu posso pôr uma. Então, porque, né, anoto ali, na próxima vez, 1 colher de chá de sal. Tal gosto ali, isso aqui eu não gostei, na próxima vez eu não vou usar essa especiaria que ele está pedindo para colocar aqui. Posso tentar uma outra. E assim você vai. Na segunda vez, você tem algumas pequenas mudanças, não adianta mudar muita coisa também. Pequenas mudanças que você vai fazer e reproduz e vê o sabor. Agora ficou melhor, mas ainda assim tem uma coisinha aqui que eu posso mudar, que eu posso fazer diferente para eu poder, de repente, fazer uma alteração na próxima. Depois, às vezes, você tem uma certa curiosidade. Vamos supor que está falando ali 3 colheres de sopa de tapioca. Você já viu uma outra receita que mais ou menos, para a mesma quantidade de ingredientes ali, usava 2, ou usava 4, ou usava 5, não sei. E essa aqui está falando 3, por exemplo, e você fez com 3 e tem uma textura. Por que não na próxima você fazer então com 5 ou com 2 para perceber a diferença? E é assim que você começa a construir na sua cabeça uma biblioteca de ingredientes e quantidades. Porque vai chegar uma hora que você vai olhar para uma receita e já vai saber mais ou menos se aquilo tem potencial para dar certo ou não. Tá? De tanto que você já fez, de tanto que você já usou, de ingredientes e tal, já sabe mais ou menos. E o mais interessante disso tudo é que depois de um certo tempo ainda, você consegue fazer a sua própria receita. Às vezes vendo o que você tem na sua casa, vendo para qual é a ocasião que você vai querer fazer um queijo vegetal, você consegue fazer. Tá? E vejam isso, que para queijo vegetal fermentado,
né? É mais fácil de a gente chegar num sabor prazeroso, né, em comparação à dificuldade de atingir o equilíbrio com os queijos vegetais não fermentados, né? Mas veja você que aqui a gente tem uma liberdade um pouco maior de criação com os queijos vegetais fermentados, porque o próprio starter ele pode ser várias coisas, tá? Bastante coisa diferente a gente pode usar para fermentar, e cada uma dessas coisas pode trazer um gosto diferente. Então, assim, a margem para testes ela é muito maior, tá? Mas isso também é um outro capítulo, mas só para vocês perceberem que o queijo vegetal não fermentado ele tem uma dificuldade maior. Então, em vista disso também, é importante que você tenha um diário de bordo, tá? Que você tenha um caderninho para fazer as anotações, né? Eu tenho um caderninho, mas eu resolvi usar o próprio livro, porque ele tinha espaço para eu usar aqui, né? Então dava certo eu gosto de escrever, vou rabiscando, faço anotação e tal. Enfim, é o jeito que eu pego para ler algumas coisas, né? Mas nada impede também de você transcrever a receita para um caderninho, ou só apontar livro tal, página tal, é essa receita aqui na próxima, entendeu? Mas é importante isso. Agora, você pode dizer, mas demora muito tempo para aprender isso, não sei o que e tal. Leva tempo, leva. Eu tô há 7 anos nessa brincadeira de fazer queijo vegetal. É claro que nesses 7 anos já errei pra caramba. E muita coisa que eu já errei, hoje em dia eu não erro tanto quanto eu já errei, né? Já erro menos, porque se você está atento, se você está atenta aos erros que você está cometendo, anotando esses erros, você começa já a evitar eles numa próxima receita. Né? Mas então quer dizer que eu vou demorar 7 anos para fazer... Nada. Claro que não. Olha o tanto de conteúdo que tem nesse perfil aqui, nesse canal, né? Isso daí tem bastante coisa que eu tô dizendo aqui, só ver em relação às receitas, né? Eu demorei um tempo para perceber tudo isso que eu tô falando aqui, que você em meia hora, tá, economizou quantos meses, né, de testes ali você economizou em 30 minutos aqui, né, que foi o tempo meu de estar aprendendo tudo isso, disponibilizando dessa forma aqui para você. Então existem atalhos. Isso daqui é um atalho, porque já teve esse senhor aqui, ele já errou bastante também. Para ele escrever esse livro, errou bastante. E ele está colocando as palavras dele aqui para a gente poder aprender com ele, né? Ou você vai chegar em alguém que vai te ensinar a fazer, e isso vai economizar um tempo também absurdo, porque essa pessoa está trazendo todo aquele conhecimento, disponibilizando, tá? Então, esses atalhos, na verdade, eles só economizam tempo, mas isso não quer dizer que você vai prescindir de ter o seu caderninho, que vai anotar suas coisas ali, que vai anotar as receitas que você está fazendo, tá? Então, eu espero que isso daqui tenha sido útil. Qualquer dúvida que você tenha em relação a isso, me escreve. E do mais, até a próxima.